Líderes partidários querem derrubar veto à desoneração da folha de pagamentos. O presidente Jair Bolsonaro vetou a prorrogação até 2021 da desoneração de mais de 6 milhões de trabalhadores. Sobre este assunto, a gente recebe aqui o contador e diretor executivo da Confirp, Richard Domingos. Richard, muito bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Lívia, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, Richard, a desoneração da folha de pagamentos vem sendo foco de grande debate nos últimos dias. Para a gente começar, eu gostaria que você contextualizasse este cenário e se o fim da desoneração pode gerar um cenário desastroso. De fato, a desoneração da folha de pagamento ela foi criada justamente para preservar o emprego, né, e fazer com que as empresas que têm a contratação de mão de obra intensiva em suas empresas substituíssem uma alíquota da contribuição previdenciária de 20% sobre os salários por um percentual do faturamento. Nesse contexto, isso foi criado há muitos anos, né, e tinha uma previsão de terminar agora, dia 31 de dezembro, porém o Congresso Nacional tentou fazer uma protelação, um adiamento do fim da vigência para mais um ano, e o nosso presidente vetou essa prorrogação justamente por não ter uma contrapartida de arrecadação dessa renúncia tributária, que atualmente equivale a mais de 70 bilhões de reais ao ano. Exatamente, Richard. Nós assistimos a um impasse entre governo e Congresso em torno da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, e essa demora já está afetando o plano das empresas para o próximo ano de 2021? Sim, as empresas precisam de uma certa previsibilidade de quanto vai incidir de tributos no seu negócio, né? A partir do momento que o governo executivo e legislativo fica nessa indefinição, isso faz com que as empresas não tomem decisões de investimentos, até porque ela não sabe se essa desoneração será mantida ou não, e isso afetará os caixas das empresas, ou seja, qualquer tipo de programação fica bem complicada para o empresário, fazendo com que ele deixe de tomar essa decisão em referência aos seus investimentos. E o governo tem alguma alternativa que a gente possa falar aqui? Fala-se do imposto digital. Explica para a gente o que é e como funcionaria. Lívia, isso é uma situação que o governo está numa sinuca de bico, né? Nós temos um déficit fiscal previsto para esse ano de mais de 820 bilhões de reais. O governo quer, de uma certa forma, ter um certo caixa para o ano que vem, e essa dívida vai ser paga por nós mesmos, né? E essa dívida foi contraída por meio de medidas sociais nesse ano de pandemia. Então, o governo precisa necessariamente tirar esse recurso de algum lugar. A medida provisória que foi derrubada de adiamento previa uma renúncia fiscal de 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais. Isso equivale a dizer que ele teria que buscar uma receita nova para fazer frente a essa falta de receita. Aí se pensou em ressuscitar a antiga CPMF nos moldes de um imposto digital, ou seja, um percentual que incidiria sobre as transações financeiras eletrônicas, a qual seria cobrado a cada transação 0,20% sobre a transação, fazendo com que isso representasse, no final das contas, uma arrecadação adicional de 120 bilhões de reais aos cofres públicos, e isso faria com que o governo mantivesse a desoneração para esses 17 setores da economia e também sobraria um caixa extra de 50 bilhões para fazer frente a outras despesas, os quais não são poucas, que o governo terá para o próximo exercício. E quais são os principais setores que a desoneração abrange? E explica para a gente também a importância econômica e o vínculo empregatício que estes setores geram. Olha, são 17 setores, né? São vários setores da economia, dentre eles são o setor de telecomunicação, setores de tecnologia, o setor têxtil, de fabricação de autopeças, automóveis. Então, são vários setores da economia que são abrangidos por essa desoneração da folha. Já foi bem mais amplo, né? Já foi bem mais amplo no passado, e o governo vem restringindo ano após ano
esse processo de desoneração justamente por conta da renúncia fiscal. O impacto é direto no emprego. A partir do momento que a empresa ela tem um encargo maior para contratar funcionários, automaticamente ela vai tentar reduzir, equilibrar suas contas, reduzir essa folha de pagamento e também empurrando para a pejotização, que é uma das coisas que esse programa de desoneração fiscal trouxe na sua essência, que é o quê? Fazer com que as empresas deixassem de pejotizar, ou seja, contratar pessoas jurídicas para prestar serviço no lugar de um funcionário registrado via CLT. Richard, então, nesse cenário que a gente observa neste momento, na sua avaliação, qual seria uma boa solução? Olha, Lívia, as soluções que estão disponíveis no governo hoje, todas elas passam necessariamente por uma reforma tributária, né? Uma reforma na forma de se calcular tributos. E fazer uma reforma no Brasil, onde existe um entrelaçamento de legislações, tanto estaduais como municipais, interesses de todos os entes da União, dos estados, dos municípios, não é uma tarefa fácil. A gente acredita muito que o governo poderia, em princípio, nós temos aí duas PECs, né, que é a PEC 45 e a PEC 110, uma tramitando no Congresso Nacional e a outra no Senado, que traria um imposto, a substituição de vários tributos por apenas um imposto, né? Tem uma PEC que diminui 5 tributos para um único tributo, e uma outra PEC de 9 tributos para um tributo. O meu problema não está só na quantidade de tributos, né? O problema está na complexidade e nas regras de exceções que o sistema tributário brasileiro faz. Então, a gente não vê com bons olhos assim, uma mudança drástica no curto prazo. O país precisava se estruturar, reorganizar o seu sistema tributário atual, né, definir claramente as regras e reduzir, através da tecnologia, a burocracia que existe hoje. Hoje nós temos mais de 5 mil municípios, cada município tem seu software para emitir documento fiscal, cada estado tem sua forma para emitir documento fiscal. Isso tudo poderia passar por uma regra simples de unificação dessas bases para aprimorar a arrecadação. A gente acredita que acho que o básico de uma reforma tributária, ela nasce da simplificação do sistema, e não é só na quantidade de tributos. Se você manter a quantidade de tributos e diminuir para um tributo, e esse tributo for calculado de forma complicada, isso não vai facilitar a vida nem do empresário e nem do contribuinte que paga toda essa carga tributária. Nós conversamos com Richard Domingos, contador e diretor executivo da Confirp, sobre o impasse da desoneração da folha de pagamentos. Richard, muito obrigada pelas informações e também os esclarecimentos desse assunto aí que muita gente precisa saber. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos os ouvintes do Jornal. Até mais.